Nosso tema é a Ilha da Trindade, uma massa vulcânica com ares desafiadores no Atlântico Sul. Uma ilha cheia de cores, de singular beleza e com histórias a revelar. Você sabia que Trindade guarda vestígios da última manifestação vulcânica em território brasileiro? Que já registramos sismicidade em volta da ilha? E que Trindade nem sempre foi brasileira? Edmund Halley, aquele do cometa, involuntariamente ajudou a desertificar Trindade? E acreditem, já foi um principado. E também testemunhou uma batalha naval? Tenho histórias interessantes para contar. Trindade é a parte emersa de uma montanha submarina de direção geral leste-oeste e extensão de aproximadamente 1.200 quilômetros. Esse é o perfil da cadeia submarina e aqui está a ilha de Trindade com área de 9,2 km² e altitude máxima de 640 metros. A ilha emergiu de uma profundidade de cerca de 5 km. Hotspot, ou ponto quente, é uma fonte profunda e localizada de alta energia térmica. O desenho mostra um pedaço do fundo do mar, destacando a litosfera, o manto e o magma fluindo de uma pluma mantélica. Em seu movimento vertical, o magma rompe a litosfera, extravasa no fundo oceânico para iniciar um edifício vulcânico. A grande seta azul indica a direção de movimentação da placa tectônica. Com o passar do tempo, a placa carrega o antigo vulcão, agora extinto, para uma nova posição. Outro transbordamento de magma forma um vulcão mais jovem. A repetição do processo cria arcos de ilhas e também cadeias submarinas. A Ilha da Trindade seria um hotspot? O responsável pela estação sismográfica da UNB, o professor Jorge Mendiguren, considerou que uma estação sismográfica em Trindade poderia ajudar a responder à pergunta. 2 anos depois, realizou-se a primeira visita à ilha. A ideia era estabelecer uma estação recuperando antigos instrumentos. Seria necessário instalar uma linha completa de transmissão elétrica de 600 metros de extensão. Era preciso reformar e ampliar uma construção existente na ilha e treinar operadores a cada 2 meses, permanecendo na ilha por 2, 3 dias. Em resumo, um projeto complexo e logística difícil. Na ilha não há porto e nem aeroporto, e se o navio não traz helicóptero, o desembarque é complicado. Quando fui, usamos a cabrita, uma espécie de caixote sem tampa, presa a uma base flutuante que é puxada desde a praia. Ao atravessar a arrebentação é que você entende o porquê do nome cabrita para a pequena embarcação. Ela é instável e pula para valer. Apesar do cuidado dos marinheiros, esse transporte é perigoso e eventualmente pode até virar e assustar as pessoas. E quando assumi o projeto, decidi simplificá-lo usando um sismógrafo portátil. Em dezembro de 1981, fui a Trindade para medir o nível do ruído sísmico local e no ano seguinte a estação começou a funcionar. Abro um parênteses para homenagear o saudoso comandante Ferraz, grande incentivador do projeto sismológico de Trindade e também idealizador do Programa Antártico Brasileiro. Esta seta aponta o abrigo que reformamos para instalar a estação IDT, que funcionou por 4 anos. IDT registrou sismos locais como esse de magnitude 1,2 a 24 km de distância, ou esse de magnitude 2,5 a 31 km da estação. No período de 1982 a 1985, registramos 9 tremores entre 16 a 44 km da estação, com magnitudes variando de 0,1 a 2,5, mostrando sismicidade próxima. IDT também registrou sismos mais distantes, como de magnitude 6,5, sentido no Nordeste e com epicentro na Cordilheira Mesoatlântica.
Nossos estudos apresentados nesse artigo indicaram possíveis anomalias de velocidade sísmica abaixo da ilha, favorecendo a hipótese da existência do hotspot em Trindade. Outro resultado foi assinalar uma microsismicidade próxima. Além desses achados exclusivos, desconheço qualquer outro trabalho sismológico sobre Trindade, o que é lamentável, pois há desafios geofísicos por lá. A Ilha da Trindade contém provas da última manifestação vulcânica em território brasileiro, o vulcão do Paredão. O círculo marrom é o sítio do antigo vulcão e a figura ao lado mostra o paredão, parte do edifício vulcânico. E, finalmente, uma representação do que poderia ter sido o vulcão do Paredão. Eis o que um dos mais respeitados geólogos brasileiros escreveu, baseado, parcialmente, nos estudos sismológicos que realizamos em 1986. Em face dessas informações e interferências à juventude do vulcão do Paredão, cabe perguntar: acha-se o vulcanismo em Trindade definitivamente extinto ou encontra-se em passageira fase de quiescência? Este é Edmund Halley, um astrônomo inglês conhecido por ter previsto o retorno periódico à vizinhança da Terra de um cometa que recebeu o seu nome. Halley aportou na ilha de Trindade em 15 de abril de 1700, em busca de água. Ele observou muita vegetação, mas não viu animais. Por isso deixou porcos, cabras e galinhas que, procriando, alimentariam futuros visitantes. Apesar de louvável, tal ação resultou em desastre, especialmente pela superpopulação de cabras, que dizimaram parte expressiva da vegetação. Entretanto, não podemos esquecer de outro grave problema que Halley causou ao Brasil. O cientista fincou a bandeira do Império Britânico tomando posse da ilha. A situação só foi revertida quase 2 séculos depois, após tensas negociações com a Grã-Bretanha e a arbitragem favorável de Portugal ao Brasil. 1888 é o começo de uma história incrível. O barão James Harder Hickey, navegando pelo Atlântico Sul, aportou em Trindade. Vendo a ilha despovoada e aparentemente sem dono, decidiu adotá-la. E se autoproclamou Príncipe James I, criando o Principado de Trindade. A ilha seria um país independente, o governo uma monarquia ditadura militar, com 3 línguas oficiais. Ele abriu um consulado em Nova York e começou a vender bônus do tesouro a $200. Criou uma bandeira, um brasão e uma coroa e selos foram confeccionados. Isso durou 2 anos, até os ingleses reocuparem Trindade em 1895, com planos de estabelecer uma base de cabos telegráficos. Inusitada foi a Batalha Naval de 14 de setembro de 1914, próximo da ilha que vinha sendo usada pela Alemanha. Eis os navios do combate, o britânico Carmania e o alemão Cap Trafalgar. Originalmente eram transatlânticos, mas foram convertidos em navios de guerra. A batalha durou menos de 2 horas. O Cap Trafalgar foi a pique e o Carmania, apesar de muito danificado, chegou rebocado ao Recife. Após o episódio, o Brasil enviou expedição para montar um acampamento na ilha e deixar claro que era o dono do pedaço. Com tantas idas e vindas, somente em 1911 o Brasil oficializou a posse definitiva da ilha. Em 1957 foi criado o posto oceanográfico da Ilha da Trindade, como parte do Ano Geofísico Internacional. Desde então, ela é guarnecida pela Marinha do Brasil. Obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.